Bom dia, meu povo, e aí, tudo bem com vocês? Tô aqui no Beira Rio, ou melhor, em Várzea da Ema, e vou filmar um pouco aqui de Várzea da Ema pra vocês, certo? Nunca fiz essa filmagem e vou fazer agora, tá bom, pessoal? Aí qualquer coisa eu falo mais um pouco a respeito de como foi fundado Várzea da Ema, como tudo começou, tá bom, pessoal? Um abraço e eu fui, vamos lá pro vídeo. E aí, pessoal, passando para falar sobre a novidade do canal. Agora estamos com vários patrocinadores. InfoWorld, contando com a infinidade de produtos, equipamentos eletrônicos e gadgets. Luke Silva, sua festinha no final de semana. Sou Mais Pagode, para o seu evento, aniversário, casamento. Sou Mais Pagode. Edna Thaís, psicóloga. Não perca tempo, marque já sua consulta. Salgadinho, mãe e filha. Mão na massa. Drone Family, imagens e topografias aéreas. Quer fazer parte dessa equipe? Vem para o Expedição 21! Após passar vários dias procurando na internet informações, relatos ou histórias a respeito do distrito de Várzea da Ema, não encontrei muita coisa. Então fica aí o meu relato. Várzea da Ema é um distrito de Santa Helena, localizado a 43 quilômetros da cidade de Santa Helena. Lá em Várzea da Ema, me vem logo na recordação as plantações de coco, manga, bananeira e outras frutas e legumes que tem no local. Com isso também lembro dos balneários, que os mais famosos são Balneário do Beira Rio e Balneário da Galera, que é o dos mais novos que tem. Lembro-me também que no meio do distrito, nas ruas principais, tem uma ema e tem uma santa, que é a padroeira do distrito.